Boa noite, pessoal. Estamos outra vez ao vivo num episódio do Crawlers After Hours. Esse é um hangout de profissionais e entusiastas do Google e motores de busca. Todos aqui somos contribuidores e usuários do Fórum de Ajuda ao Webmasters. Temos aqui hoje com a gente o Alex Pelati. Ele é, mais uma vez, diretor da Search da O5. Trabalha com consultoria de SEO AdWords. Depois temos o Cassiano Travarelli. Ele é sócio da Infoprodutos Brasil e trabalha no mercado de afiliação de produtos digitais. Só não faz esquema de pirâmide, né? Depois temos o Rubens. Ele é gerente de TI e trabalha numa associação de internet brasileira conhecida. Meu nome é Pedro Dias, sou sócio-diretor da PIS3, sou responsável pela área de otimização e tecnologia aqui e sou um ex-Googler do time de Search Quality. Hoje a gente não tem nenhum convidado e a gente resolveu trazer um tema para a mesa que é bastante recente e que surgiu durante o final de semana. Na verdade, surgiu na sexta-feira passada oficialmente. O Google anunciou que vai dar prioridade a crawlear sites mobile, o que eles chamam Mobile First Indexing. E o que é que isso implica e quais são as implicações que isso vai ter para proprietários de sites, quem tem um negócio online, etc. Essa história de ter um índice ou rastrear sites mobile de uma maneira diferente vem sido já falado pelo Google já há um tempo, não é novidade. Eu lembro que ainda eu era Google, já se falava em ter um site, um índice amigável, um índice dedicado para mobile. Na altura chegou a falar-se em índices separados, etc., ter duplos índices, etc. A gente vai falar sobre isso, se é verdade ou se o que é que vai ser, o que é que não vai acontecer. E atualmente a última notícia antes do Google ter afirmado que já está fazendo essa experiência foi no PubCon, nos Estados Unidos agora, em Las Vegas, que aconteceu em outubro, né? O Gary, que é o porta-voz do Google internacionalmente agora, ele afirmou que o Google está fazendo já também, estava pensando lançar, estava trabalhando, na verdade, já estava trabalhando em ter um índice dedicado para mobile. A notícia que saiu agora na sexta-feira, através de um post oficial do Google, foi que eles já estão fazendo experimentos e eles deram alguns detalhes lá no post que a gente vai discutir aqui. Existe também um recurso que eu recomendo a leitura, que é de um site que é o SEMpost, sempost.com. Ela é da autoria da Jennifer Slag. Ela é uma canadense que já há um tempo, tal como o Barry Schwartz do Search Engine Roundtable, eles seguem o Google e obtêm alguma informação e complementam algumas vezes o que o Google comunica. E ela fez um post tipo perguntas frequentes de mudanças que vão acontecer. Então recomendo que todo mundo que tem interesse que dê uma olhada pelo menos nesses dois posts. Alguém aqui do Hangout leu? O que acharam? Primeiras impressões? Vamos lá, gente. Bom, já que ninguém fala. Pode falar, mas fala aí. Pelo que eu vi e pelo que eu li, tanto pelo Google como outros lugares, né, isso vai dar um certo impacto para alguns sites, mas não tanto quanto eu imaginava que daria. Quer dizer, mais aquele pessoal que tem sites separados mobile, né? Porque realmente agora eles vão olhar muito mais o lado mobile e a parte desktop vai ser secundária, quer dizer, vai inverter completamente. Então, se você tem um site que não tem marcações
no mobile, mas tem no desktop, como agora vai ser ao contrário, vai dar uma complicada boa para a vida desse pessoal. Quer dizer, você precisa partir do momento que você tinha um site desktop completo, com tudo bonitinho, né? E um mobile, digamos, pela metade, porque você sabia que o mobile era a muleta do desktop, digamos assim, não tinha problema algum. Agora vai inverter tudo. Então, quem tiver nessa situação, mesmo que tenha, mesmo em termos de conteúdo, uma coisa que me deixou bem preocupado, que eu vi, foi que o pessoal que faz aquele mobile que é um pouco mais resumido, né, vai ser a partir daí agora que o Google vai olhar, né? Então ele vai ver só o resumido, ele não vai ver o completo. Então isso pode dar um complicômetro razoável. Uma outra coisa que não está bem definida, mas provavelmente no futuro a gente vai sentir, são os links, né? Que sites mobile não tem muito link ainda. Já os desktops teriam até links demais, né? Então vamos ver como é que isso vai se desenvolver, mas isso realmente, para quem não tá preparado, como o Google já dizia, ou seguir um caminho de ter um site completamente separado, independente do desktop para mobile, pode ter algumas surpresas agora. Ainda é teste, deve demorar um pouco para ser implementado 100%, mas o momento é agora para correr e consertar isso, senão pode ter uma surpresa desagradável lá na frente. É isso aí, fala um pouco mais, Cassiano. Bom, eu tava lembrando, até depois, quando lançaram isso, eu lembrei, acho que foi num evento, a gente foi convidado num evento lá para o Google, se não me engano era 2012, 2013, e eu fiz a seguinte pergunta, inclusive a gente estava numa sala junto com o Matt Cutts fazendo, e eu fiz exatamente uma pergunta seguinte: se eu tivesse um site, por exemplo, eu tenho um site bem posicionado, que tem recebe bastante comentários e que gera bastante long tails com isso, eu acabo trazendo bastante tráfego de long tail, porque as pessoas buscam pelas dúvidas das pessoas daquele meu conteúdo. Só que como é que eu faço isso para o mobile? Porque começou a ter muitos comentários, o site acabou ficando pesado e a nossa, sabemos que a nossa internet aqui no Brasil já não era muito boa. Falei, como melhor maneira de deixar isso possível? Então, o que aconteceu? Naquele momento, é um momento de fazer assim, ó, você tem que fazer o melhor que é o melhor para o seu usuário. O melhor para o meu usuário, na verdade, foi eu tirar toda a parte de comentários e tentar deixar a página o mais rápido possível, porque chegou um momento que estava travando depois de vários testes. Por mais que a gente tivesse feito, fizemos paginações, acabou que a experiência do usuário acabou não ficando tão boa com a parte de comentários. E é o que, inclusive, muitos portais, muitos lugares grandes também trabalham com isso. Quando você chega na parte de comentários, você carrega somente depois, você não tem aquele conteúdo aberto. Então, a partir do momento que o Google está implementando isso, é uma mudança para quem tem esse tipo de site, esse tipo de conteúdo que trabalhava dessa maneira de visão, é começar a repensar em algumas coisas, entendeu? Como trabalhar com aquilo. A primeira coisa que eu pensei alguns sites a gente trabalha, por exemplo, com a parte dele já ser responsivo, mas alguns também tem esse grande ponto que a gente trabalha de ter o M ponto, por exemplo, trabalhar um site paralelo, uma versão otimizada para o mobile. E nesse caso, se você realmente remove só o seu conteúdo, você entrega cada vez alguma coisa mais enxugada, como vai ter um índice para aquilo que vai estar trabalhando, você pode realmente perder muito conteúdo. Eu tenho alguns exemplos que eu perco muito conteúdo quando eu trago uma versão para o mobile para tentar entregar a página mais rápido. Então, na verdade, assim, isso aí não é que é uma coisa só que vai prejudicar, é uma questão, na verdade, de pensar em maneiras de como você vai remediar isso. Se está acostumado de uma maneira a trabalhar com aquilo, vem essa nova mudança, vem com algumas coisas para a gente repensar. O que eu posso adicionar? Será que eu pego alguns comentários relevantes e eu posso exibir aquele conteúdo, só os comentários mais relevantes para a página, deixá-la mais leve? Ter somente links que levam para outras paginações mais simples para o usuário conseguir chegar lá, mas não exibir tudo aquilo para não carregar demais a página. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que estão implementando, que esse achei um ponto importante, que eu acho que é uma coisa assim que vão ter que ser trabalhados para quem trabalha com duas versões do site, né, a versão diferente. Então é um desafio, uma coisa assim nova que com certeza vai ter algum impacto, entendeu? Isso eu imagino que vai dar bastante impacto para quem tem o site só versão mobile. Bom, vamos lá. Eu deixei eles falarem primeiro, que acho que nos últimos eu estava falando primeiro, então tentar extrair um pouco do que ficou diferente, né? Foi uma mudança, primeiramente, que me causou surpresa, porque eu esperava até ver um índice diferente para mobile, como estava vindo todas as notícias extras oficiais, né? E o Google decidiu aí, com essa informação, falar que vai manter a unicidade do índice dele, independente do dispositivo, só que inverteu o jogo. Agora a análise de relevância do conteúdo vai ser toda considerada a versão
mobile e o que antes era feito considerando somente o conteúdo desktop. Me preocupa algumas coisas, é lógico que isso é um teste ainda, como o Google está fazendo, então não vamos esperar um novo Google GDOM aí, que agora não funciona mais nada, quem não tem mobile, enfim. Queria até saber, uma das questões é como vai ficar quem não tem uma versão mobile, como é que o Google vai analisar o tipo de conteúdo ali, que não está adaptado em termos de layout, mas o conteúdo em si ele está todo lá. E a preocupação maior é que a gente tem visto mais, ao invés de uma versão responsiva, um site de exibição dinâmica, né, que é a modificação do conteúdo, a redução desse conteúdo. Você tem um conteúdo primário sendo exibido para o usuário, mas o conteúdo secundário ele fica sendo suprimido na versão mobile devido ao espaço reduzido, né? E a questão é que muitas das vezes a gente entende que esse conteúdo secundário ele é importante para a relevância da página. A arquitetura da informação também ela acaba sendo importante para transferir a reputação interna entre seus links internos. Uma das coisas que me preocupa é saber a questão, por exemplo, de paginação. Então, enquanto numa versão desktop você pode ter diversos produtos em paginação, na primeira página, no mobile você acaba exibindo menos produtos e tendo mais paginações. Isso se já não era algo que a gente entendia que o Google tratava bem o conteúdo paginado, muitas das vezes numa versão para desktop, imagina agora isso invertendo o jogo, você tendo que pensar na arquitetura da informação, considerando somente a versão mobile, né? No desktop você tinha a questão dos links de rodapé, que você aproveitava ali para poder dar uma organizada nas principais estruturas do seu site, sem afetar a navegação do usuário, que muitas das vezes também suprimia na versão mobile. Então são pontos que a gente vai ter que ver como que o Google vai se comportar. Eu acredito que vai ser um desafio muito maior de você montar a arquitetura da informação de um site agora, pensar em que links você vai distribuir, como que você vai distribuir a navegação do seu site para poder passar a reputação, aí o juice corretamente entre o seu conteúdo mais importante. O conteúdo secundário, aquilo que estava te ajudando, comentários, que nem o Cassiano disse, as marcações estruturadas, como o próprio Rubens disse, que comentários, às vezes, de avaliação de produtos, de reviews, estão sendo suprimidos numa versão mobile. O que você vai fazer com relação a isso, como que o Google vai se comportar, né? E uma coisa que é interessante, ainda que lendo esses posts, deixou ainda bem, sem entender muito essa profundidade do teste, é que o canonical continua sendo feito para a versão, no caso de URLs separadas, para a versão desktop e o alternate para a versão mobile, né? Mesmo com essa mudança, ainda não houve uma atualização técnica, não tem informações do que você tem que fazer diferente. Por enquanto é uma notícia do Google que provavelmente muda o jogo nessas peças de arquitetura da informação, de conteúdo e até de otimização técnica, mas que na prática, assim, não tem novidades do que você vai fazer. Você vai ter que pensar agora, só sempre, ao invés de, o site desktop é isso que a gente vai analisar, agora você tem que pegar a versão aí mobile e analisar ela, como que você vai trabalhar todos esses conteúdos, né? Desse detalhe da tag canonical é um pouco contraintuitivo, na verdade. Porque, na verdade, o que o Google quis fazer foi dar menos trabalho para os proprietários de sites e webmasters. Tipo, agora todo mundo ia ter que inverter novamente as canonicals. Isso para alguns proprietários de site ia ser uma enorme dor de cabeça, porque tem gente que implementa canonicals gambiarra, tem gente que implementa da maneira certa, e nem para todo mundo é fácil, ou é fácil gerenciar canonicals como um plugin do WordPress, ou como uma maneira mais automatizada. Às vezes tem sites grandes que fazem na mão mesmo, acredite se quiser. Então, para e-commerce, por exemplo, eu não conheço um e-commerce que faz canonização corretamente em 100% das páginas, né? Esse já é um então, problema. assim, são exatamente o que o Pelati falou, são os dois pontos que o Google levanta. A primeira é assim, vai ser só um índice, não vai ser mais múltiplos índices, não vai ter um índice separado para mobile e um índice separado para desktop. Vai ser apenas um índice.
Isso não invalida pelo que o Gary falou, e outro cara no Twitter, que é o Paul Har, de eles terem outras maneiras ou índices internos, de maneira que eles façam testes internos, mas o que passa para fora vai sempre ser para o índice de produção, que é um índice. Então o que eles vão fazer é inverter a prioridade de crawlear o seu site. Os sites, em vez de começarem a ser crawleados pelo Googlebot Desktop, eles vão ser crawleados pelo Googlebot Mobile. E o que o Pelati falou é verdade. Assim, se você tem um site responsivo, um site dinâmico que serve conteúdo nas mesmas URLs, ou seja, não muda para um M-ponto ou para um subdiretório, e o conteúdo servido é essencialmente o mesmo, incluindo marcação estruturada, incluindo rich snippets, você não tem muito com o que se preocupar, porque é preciso apenas se certificar que tudo que você tem no seu site desktop agora passa a ter um site mobile. O seu site principal e o seu site que você deve olhar em primeiro lugar sempre vai começar a ser o seu site mobile. Ou seja, considera o seu site mobile como o seu site primário e o desktop como o seu site secundário. É um site de backup que você tem. Para quem tem site, provavelmente nas diferentes configurações, para quem tem site separado, tem que se certificar que o conteúdo fica atualizado entre os dois, que você tem na versão mobile tudo aquilo que você precisa para ranquear o conteúdo, imagens, mais uma vez, marcação estruturada, etc. Existe alguma... O Google clarificou algumas dúvidas que é importante. Existe uma coisa, o Rubens falou que existem versões mobiles muito ruins, etc., que meio inacabadas. O Google falou que é melhor você ter uma versão desktop boa, que renderiza corretamente, mesmo que não seja mobile friendly, mesmo que não seja amigável para mobile, mas que o usuário consiga consumir e olhar a informação ali, do que ter uma versão mobile meio mal acabada, meia boca ou quebrada. Então, se você está fazendo um site mobile agora, se está no processo de melhorar um site mobile, etc., foque-se nisso. Foque-se em ter um site mobile com uma boa experiência e, em vez de se apressar a ter uma versão mobile só porque o Google agora vai começar a dar importância para mobile. Outra coisa é assim, o Google vai olhar partes de conteúdo que sejam ocultas em mobile. Então, a gente sabia que para desktop, conteúdo escondido em abas ou em aqueles você expande o conteúdo, etc., esse conteúdo não era considerado. O Google não considerava o conteúdo que tivesse oculto em abas, etc. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu tenho aqui um monitor auxiliar que tem aqui onde tenho os posts abertos e me facilita guiar nesses pontos. Então não estranhe. Como eu estava dizendo, o Google vai considerar conteúdo mesmo que ele esteja oculto. Apenas se certifique que esse conteúdo o usuário consegue fazer com que ele fique visível, né? Desocultar esse conteúdo, que não é um conteúdo que está oculto e não consegue de forma nenhuma ser tornado visível pelos usuários. Então é muito importante que esse conteúdo seja, que o usuário tenha controle sobre esse conteúdo. Existem testes de acessibilidade de conteúdo como você deve fazer. Então, por exemplo, eu sei que existem formas de implementar o JavaScript que, por padrão, ele oculta o conteúdo e quando o crawler ele renderiza o site, o conteúdo está oculto por padrão, ou seja, então é bom que você inverta isso, que quando desabilita o JavaScript e eu visito o seu site, o conteúdo não esteja oculto por padrão e depois não é possível desocultar. É exatamente fazer o inverso. Se eu tenho o JavaScript desabilitado, quando eu acesso o seu site, esse conteúdo deve estar expandido ou visível. O JavaScript deve fazer com que ele
seja o fator que colapsa ele e não o fator que expande ele. Ah, então, isso é um critério que deve ser tomado em conta quando se for fazer algum ah, análise de acessibilidade ao site, e ter esses critérios de acessibilidade em consideração. A gente já falou de Canonicals, que vai manter links. O Google vai considerar os links para o site desktop como links para o site mobile também, e vice-versa. Então, hoje em dia a gente sabe que a maioria dos sites são responsivos, então a versão desktop e a versão mobile são exatamente as mesmas, são as mesmas URLs, a mesma propriedade, então aí não há sequer diferença. O que você tem que provar em relação a links é a linkagem interna. Então, por exemplo, se você de alguma forma oculta links de linkagem interna e não os torna, e o usuário não consegue fazer com que eles sejam visíveis, provavelmente isso não vai dar um bom resultado. É bom que você pense nesse aspecto de fazer com que esses links de navegação, linkagem interna, eles funcionem também e sejam acessíveis na versão mobile. Alguém so far quer complementar alguma coisa? Ou vamos continuar? Quero. Então, esse é um efeito que eu quero ver como é que vai funcionar dos dados escondidos, digamos assim. Nós fizemos uma revisão há uns anos atrás em alguns websites, e a gente adotou muito essa estratégia de páginas muito compridas, esconder umas partes colapsadas para poder abrir, né? E na época não houve condição também de fazer um site mobile 100%. Quer dizer, na verdade o site ele até funciona no mobile meio mal, você precisa entortar, talvez dar um zoom, ele não é imprestável, né, mas não é perfeito. Então isso eu acho que vai ser muito interessante de avaliar para quem tiver numa situação parecida com essa minha. Em compensação, por outro lado, eu tenho o site ainda rodando até em Flash em parte. Isso eu fico imaginando, e alguns até que estão bem posicionados, por incrível que pareça. Eu fico imaginando o que vai acontecer com eles agora. Com certeza eles vão desaparecer, porque nem seguir os links eles vão seguir, se bem que tem o sitemap, talvez ajude um pouco, né? Mas eu acho que vamos aprender todos juntos muita coisa com isso. E eu acabo caindo mais ou menos naquilo que você falou, Pedro, que o Google também falou. É preferível você manter um site desktop mais caprichado, né, do que sair correndo para montar um mobile que sei lá se ele vai funcionar direito. Então eu estou mais ou menos nessa posição agora, né? Devem ter outros, não muitos, né? Mas talvez convenha até esperar um pouco e ir testando, até chegar lá e poder aproveitar o melhor dos dois mundos, que realmente agora o paradigma é outro, né? Antes olhava-se o desktop e o mobile era o etc, né? Agora vai ser exatamente o inverso. Agora eu fico imaginando, e aquele site que só tem desktop, não tem versão mobile e só ele tem a informação? Quando ocorrer uma busca, o que vai acontecer? Que teoricamente ele teria de ser o primeiro, porque a informação só está ali. Mas deve ter muita gente com informações similares, com sites muito mais mobile friendly, que é o que o Google quer mostrar agora. Então, acho que nós vamos ter umas boas surpresas. Assim, e similarmente ao que eu falei quando o Google anunciou o mobile friendly lá atrás, o Google nunca vai preferir um site só porque ele está tecnicamente melhor do que outro. Então, se um site que é autoridade imagina um site do governo que provavelmente vai demorar mais 2 anos a se adaptar para o mobile, sei lá, vai ter alguns desses por aí. Eles são a fonte e a autoridade nessa informação. Eu acredito que, a não ser que exista um outro acesso a essa informação que seja tão autoritário quanto eles, o Google não vai suplantar ou deixar de mostrar esses sites mesmo para os usuários mobile. Assim, foi o que eu falei. A qualidade da informação, ela não é
ela não é menos importante que algo tecnicamente correto. Então, e outra coisa, assim, o Rubens falou de sitemap, etc., sitemap XML para o Google encontrar as páginas do site. Assim, sitemap não é linkagem interna. Sitemap e linkagem interna são duas coisas diferentes, tá? O sitemap não passa força de uma página para outra. Ele é apenas uma listagem em formato XML das URLs do seu site, que mostram ao Google que páginas você gostaria que fossem indexadas. Não, sim, mas o caso que eu coloquei era extremo. É um site cujo menu ainda é em Flash, por incrível que pareça, isso existe, tá? Quer dizer, como é que o Google encontra uma outra página? Provavelmente pelo sitemap, porque é o único caminho. Agora, como que essas páginas estão linkadas, eu acho que ele nem imagina como é que estão. Né? Mas como o site tem, sei lá, 15 anos e trata de um assunto mais ou menos específico, ele ainda ranqueia relativamente bem, embora, tipo, se você encontrar ele no celular e tentar acessar, você praticamente não consegue fazer nada. Você cai numa página, naquela página você não sai mais. Mas isso é uma exceção completa. Né? Imagino que deve ter muito pouca gente com isso por aí. Quer dizer, eu usei muito mais como um exemplo, né? Mas é isso, né? Quer dizer, um dia eu te mostro o site para você ter uns arrepios, Pedro. Eu só quero aproveitar o seu gancho para colocar esse aviso também no ar, porque vai que vai ter alguém que fala, tá bom, não tenho linkagem interna na minha versão mobile, mas já tenho o sitemap. Basta colocar um sitemap, não é só isso não, é também colocar um sitemap. Exatamente. Né? Tá certo. Deixa eu só colocar uma coisa, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, é uma questão que a gente já viu muito isso em fórum, o pessoal discutindo, sempre foi uma discussão já há muitos anos, assim, antes do Google falar sobre isso, que ia ter essa parte, todo mundo sempre discutiu o que é melhor fazer, um site, uma versão com site separado com mobile, ou fazer um site responsivo, sempre teve qual é a melhor maneira de eu trabalhar um site mobile. Hoje em dia, tendo em vista essas mudanças, tendo em vista como vai ser lá aqui para frente, assim, eu queria saber a opinião de cada um de vocês, assim, o que vocês acham em questão disso? Hoje em dia, se chega um cliente, chega alguém que vai falar assim, como é que eu vou trabalhar o meu site? O que vocês acham que hoje em dia é melhor sugerir? Fazer o site, a versão mobile separada, a pessoa ir para o site que realmente já seja responsivo, que o site dinâmico, qual é a melhor abordagem, assim? Eu queria saber, acho que é um tópico interessante que a gente vê muitas pessoas hoje em dia perguntando sobre isso, né? Eu queria até complementar um pouco essa pergunta, porque se a gente não pensar no Google, como que é mais fácil a gente tratar o conteúdo em si, né? Eu acho que o caminho que nós vamos ver vão ser sites responsivos, mas partindo mesmo do mobile first de desenvolvimento. A gente vai ver sites desktop mais simples, mais funcionais e menos lúdicos devido a todo esse caminho que está acontecendo de tráfego mobile, né? Tem alguns casos aí de mídia, por exemplo, que eu tenho visto até de campanhas de AdWords. O volume de tráfego do mobile está absurdo. Teve um cliente específico que bateu 90% de tráfego mobile. Então, para ele, assim, o site desktop é só uma extensão ali de garantia praticamente do que é a versão mobile. E para ele, o que faz sentido? Ele fazer toda uma experiência diferente no desktop ou ele tentar pensar na melhor experiência no mobile e a partir disso ele replicar isso para o desktop? Vai ter realmente aquilo que a gente falava do mobile first, de desenvolvimento, você pensar na tela pequena para depois expandir. Eu acho que esse vai ser o caminho que vai acontecer. Porque ficar mantendo versão mobile e versão desktop dá muito trabalho. A gente sabe a complexidade que é isso. Enquanto ele te dá a liberdade de você trabalhar de forma independente, mas com essa modificação e a gente vê essa predominância do tráfego mobile, eu acredito que as pessoas vão acabar simplificando e fazendo o que era no início. Não, agora eu tenho uma versão desktop, meu site é o que está na versão mobile e a versão desktop ela só está expandida ali para você. Eu acredito que isso é o que vai acabar acontecendo, porque manter duas versões com URL separadas te dá um trabalho redobrado na hora de atualizar conteúdo, de pensar numa série de questões, coisas que não acontecem tanto numa exibição dinâmica, numa versão responsiva. E com a predominância do tráfego mobile, não faz sentido você ficar pensando em desenhar no desktop e adaptar isso no mobile. Então, a gente
Agora eu acho que daqui para frente a gente vai ver mais isso e, em consequência, vamos ver sites mais simples, até mais rápidos nessa questão no desktop. A dificuldade vai ser trabalhar com JavaScript, as interatividades ainda são complicadores, e aí talvez os aplicativos é onde vai vir para essa solução. Quando você pensa em quiz, algumas coisas que você pode trabalhar bem no desktop ainda. Essa é a dificuldade, saber como que vai se trabalhar isso no mobile e pensar isso que seja útil, né, acessível e prático no mobile. Gente, assim, agora é para valer mesmo. Eu continuo a ter a minha opinião. Qual a melhor configuração mobile é aquela onde você conseguir criar uma melhor experiência para o seu usuário. Obviamente que o caminho certo é cada vez haver mais unificação entre o que é que você serve para desktop e mobile. E isso é o que é o responsivo. Hoje em dia, design responsivo. Porque basicamente o site, os recursos são os mesmos, eles apenas respondem, eles se adaptam ao formato e à dimensão da sua tela. Então, não existe seleção de que recursos servir. Se você tem recursos diferentes de arquivos JavaScript diferentes para mobile e para desktop, etc., ou arquivos CSS diferentes para mobile e desktop, você não consegue fazer essa seleção de que servir para quê. Isso pode ser feito através da configuração dinâmica, que como o benefício dos dois mundos, só que também não é fácil manter. Mas para quem precisa de uma experiência significativamente ou diferente de uma forma significativa para usuários mobile e desktop, talvez dinâmica seja a solução, porque ela utiliza as mesmas URLs, etc., mas você consegue servir recursos diferenciados para cada para cada user agent, para cada tipo de usuário ou device que visita o seu site. Você tem que ter agora a atenção aqui. Se você tem um site que se apoia em chamado Dynamic Serving para apresentar uma configuração mobile friendly para o seu usuário, você tem que começar a tratar o seu site mobile como a versão primária do seu site e se certificar que não existe diferença de conteúdo significativa que você não tem na versão mobile e tem na versão desktop, porque senão você vai começar a perder relevância para esse conteúdo que não está presente na versão mobile. Então, se tem alguma coisa que você quer aparecer, ranquear para, ou ser relevante para, você tem que se certificar que o Googlebot Mobile consegue ver esse conteúdo, indexar esse conteúdo, cachear esse conteúdo. Isso são tudo processos diferentes da indexação. Então, o Google considera, até se você nunca fez, verifique, assim, eu sempre, para todos os nossos clientes, a gente recomenda verificar se você tem uma versão separada, um M ponto, uma versão adaptativa, né, que é o nome oficial para essa configuração, verificar essa propriedade na Search Console e manter ela debaixo de olho. Então, o Google recomenda verifiquem as vossas versões mobile, mais uma vez, no caso de sites responsivos e de configuração Dynamic Serving, não é necessário fazer isso, porque as URLs são as mesmas, só no caso que existe mudança do URL, você precisa de verificar uma segunda propriedade no Search Console e manter isso debaixo de olho. Existe também uma pergunta que o pessoal colocou no Twitter lá para o pessoal do Google, que era em relação a sites que resolveram ter uma versão mobile somente feita de AMP, de páginas AMP. Assim, a posição oficial do Google é que nada muda em AMP, fica igual. Só que se você tiver uma versão, a versão mobile do seu site é a versão AMP, você tem uma versão desktop e o seu site não é responsivo, você tem uma versão desktop e tem uma versão AMP, a versão AMP ela vai ser considerada como uma versão mobile friendly.
O Google vai considerar AMP como sendo a versão mobile friendly do seu site e vai considerar o conteúdo em AMP para ranquear o seu site. Se você tem um site responsivo e tem AMP implementado, então o Google não vai considerar o que está no AMP, ele vai considerar o que está no seu site porque ele é responsivo, né, e tem uma versão que se adapta para mobile. Essa questão é interessante, né, Pedro? Porque se você tem uma versão mobile em AMP que não trabalha praticamente estrutura de menu nenhuma, é algo meio, o AMP é single page, vamos dizer assim, né? Você pode ter sérios problemas porque a sua estrutura, a sua arquitetura de informação não vai deixar de existir se o Google implementar isso de forma geral, né? Então... Por isso que quando o Google lançou o AMP e o pessoal começou a perguntar se podiam fazer sites mobile completamente em AMP, o Google falou que não recomendava. No entanto, o pessoal que quis fazer, quis ir em frente e fazer. Assim, você com AMP, você não consegue ter uma navegação ainda nesse momento. Não quer dizer que não vai existir. Eles estão evoluindo, mas nesse momento ele não está preparado para substituir uma experiência mobile que você consiga fazer no seu, como um site dedicado ao mobile. Então, se você fez em AMP, mesmo o Google não recomendando, agora vai ter que lidar com essas inconsistências ou irregularidades, né? Alguém queria complementar alguma coisa em relação? Vi aí uns eu acho que um outro ponto também para avaliar seria o seguinte. Então, por exemplo, no nosso caso, nós mantemos um app, né? Que não é mobile, mas é quase. Então, que seria um resumo do resumo daquilo que é mais importante. Então, como é que vai ficar isso? Vai continuar do jeito que está? Quer dizer, quando é feita uma determinada pesquisa, aparece também lá embaixo, abaixo o app, que tem alguma coisa aqui, né? Ele vai ir um pouco mais além, porque o grande problema que a gente está vendo hoje é que você tem site mobile, você tem site desktop, você tem site desktop que você consegue ler em mobile, você tem AMP, você tem app, ou seja, é uma salada de possibilidades de você conseguir acessar a informação, né? E a possibilidade também do device que está sendo usado para fazer a consulta é enorme, se bem que tem coisas que não adianta ficar me mostrando um app num desktop, que provavelmente eu não consigo instalar esse app lá. Então, essa salada, essa torre de Babel que tá se tornando as coisas, começa a ficar um pouco complicado. Se você atirar para tudo quanto é louco, para tudo quanto é canto, você também fica maluco. Você precisa desenvolver aí 25 versões diferentes, sei lá o quê. As coisas precisam dar uma evoluída e chegar em alguma direção e mais ou menos rápido, porque senão os grandes vão ficar perdidos. Quer dizer, pequeno tudo bem, você tem um site aí de meia dúzia de páginas, né? Se vai fazer a versão XYZ, não dá tanto trabalho assim. Agora, um portal grande, você não pode de repente pegar e falar, não, vou fazer tudo de novo. A coisa não é tão fácil assim. E isso me preocupa bastante. Quer dizer, eu não estou vendo uma direção para onde as coisas estão indo. As coisas estão indo, né? Mas para onde, acho que nem o Google tem certeza, mas vamos aguardar, né? Isso aí. Eu costumo dizer que essa salada do Google é o equivalente à Apple ter removido o jack do headphone do iPhone e agora não ser possível plugar o seu iPhone 7 no seu novo MacBook Pro, né? Você tem que comprar um adaptador. Então é a salada do Google. É igual essa salada da Apple. Mas assim, agora é mais a sério. Uma versão, um app, e vai para o app indexing, ou um AMP, uma versão AMP do site, não é necessariamente um substituto para uma versão mobile friendly do seu site. São propósitos um pouco diferentes, embora eu concordo que nesse momento existe algum overlap e alguma confusão, isso provavelmente vai tudo se esclarecer logo. Mas assim, cada uma dessas funcionalidades, ela tem um propósito. Se você escolhe servir uma funcionalidade com uma implementação que não é recomendada para servir ela, por exemplo, eu tenho, como aquela que eu expliquei ainda há pouco, eu não tenho uma versão mobile friendly, mas posso fazer tudo em AMP.
ou eu não tenho uma versão mobile friendly, posso fazer um app em vez de ter uma versão mobile do meu site? Pode, mas não é isso que vai, não é o propósito, não é para o que essas tecnologias foram desenhadas. Ela não é um substituto, ela é um complemento. Então você tem que se programar e organizar para que isso fique tudo muito bem organizado e muito bem delineado, porque assim, à medida que a gente vai evoluindo na tecnologia, etc., provavelmente com as assistentes pessoais agora entrando no mercado, o chamado Internet of Things, etc., tudo entrando por aí, qualquer dia a tua geladeira também tem acesso à internet, etc., já tem muitas que têm. Então, assim, provavelmente a unificação vai haver alguma, mas nunca vai ser 100%. Vai sempre ter alguma coisa nova que vai precisar de uma versão específica para ser acessível. No meu robô que limpa a cozinha. Agora preciso que ele tenha acesso ao site da internet. Sei lá. X. Então, é primordial e muito importante que exista uma organização e um entendimento de que recurso serve para fazer o quê. E se você escolhe utilizar uma coisa em vez de outra, você precisa manter em mente que você fez essa escolha e que vai ter que lidar com as consequências disso, sejam elas benéficas ou maléficas, que advêm dessa escolha. Então, assim, só para dizer que cada tecnologia e cada meio de passar informação, ela tem um propósito de servir um meio tecnológico. Atualmente, no Search Console, o Google ainda mostra lá, quando você faz um fetch, buscar como o Google, eles falaram que vão mudar essa parte lá para que o buscador por padrão seja o smartphone, que ao momento o padrão é o desktop. Mas eles vão mudar lá essa caixinha esse drop-down para que o padrão seja o smartphone. Outra coisa que o Google recomendou, títulos de páginas e H1s, cabeçalhos de páginas. Normalmente o pessoal da SEO gosta de florear nos H1s, ter títulos otimizados, etc. Assim, tem um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom é que do lado da SERP, né, do Google apresentar os títulos na SERP, nos resultados de busca do Google, você vai ter mais uns caracteres ali para brincar. Tem mais uns 5 pixels ali, ou 10 pixels para brincar. Porque os títulos mobile, o Google mostra os títulos mobile um pouco mais longos que os títulos desktop. Falando em linguagem de caracteres, são cerca de 3 caracteres mais longos. Só que o Google não mede em caracteres, todo mundo já deve saber disso. O Google mede a largura dos títulos em pixels. Então, por quê? Porque a gente já falou disso, que a letra I ocupa um espaço menor que a letra O. Então, você consegue ter mais vezes a letra I num título do que a letra O no mesmo título. Então, o Google mede essa dimensão dos títulos em pixels e não em caracteres. Mas, para todo mundo entender, são mais ou menos mais 3 pixels, mais 3 caracteres num pixel. Não sei se vocês viram algumas coisas na busca do Google também, que no mobile ele está aparecendo uma thumbzinha no resultado orgânico, em algumas queries. Foi algo totalmente novo para mim, mas você pesquisa cesta de café da manhã no Google, aparece, além do resultado de busca, tem aparecendo um thumbzinho de uma imagem de um produto na lateral orgânica. Então, é até surpresa, porque eu estava fazendo essas buscas para entender algumas coisas, e tem aparecido aqui em si. Pode pesquisar, vou até jogar aí na tela da forma mais amadora possível, né? Mas se vê aqui, ó, tem a thumb, outra thumb, em alguns sites em si. Sim, o Google começou a fazer isso. Eu achei que fosse outra coisa, que você estava falando de sidebar. Isso, na verdade, é inline no resultado. Isso, lembra muito o Rich Snippet que tinha de Real Author, enfim. De autor, da autoria, que apresentava imagens do lado da esquerda. Para produtos também, né?
Eles começaram a fazer isso para alguns sites, não para todos. Isso não tem nem maneira de fazer isso, de implementar isso. O Google escolhe fazer isso de uma maneira algorítmica, automática. E eles começaram a fazer esse experimento não há muito tempo, há uns meses, mas não há muito tempo. Então, se a gente está vendo aqui, provavelmente já chegou ao Brasil, como o pessoal costuma dizer. Hoje em dia as coisas são automaticamente o rollout é feito para os data centers, então essa coisa de já chegar ao Brasil é meio, não é bem verdade, né? Chegou ao Brasil ao mesmo tempo que chega ao resto do mundo. Provavelmente algumas horas de atraso em relação até chegar ao data center da Argentina ou data center aqui mais próximo. Então, o que eu estava dizendo, na SERP a gente vai ter mais uns caracteres para brincar, são em média mais 3 caracteres. No site, na versão on-page do seu site, lá os H1s, etc., você vai ter um pouco mais cuidado para ter um cuidado que isso não gere uns cabeçalhos gigantes que depois vai gerar várias linhas e acabam empurrando o seu conteúdo mais para baixo do que deveria. Então, o Gary falou no Twitter que enquanto os usuários no desktop eles costumavam otimizar mais os H1, o Google via que os usuários no desktop, que os webmasters em sites para desktop otimizavam mais os cabeçalhos, e na versão mobile, quem tinha sites separados, etc., eles faziam os títulos um pouco mais curtos e um pouco mais user-friendly, levavam mais em consideração como ficava esteticamente em termos de UI, de interface do usuário. Então acho que agora com essa mudança e a gente querer ter títulos ou cabeçalhos otimizados e querer ter uma boa experiência ao mesmo tempo mobile, de maneira que o Google não comece a falar que a gente tem uns títulos, tem uns blocos zonas de toque muito próximas, etc., ter alguma coisa quebrada lá, é bom que a gente comece a olhar esse ponto de a ter a preocupação de olhar os seus efeitos de otimização em mobile de uma forma mais imediata e ver como é que isso vai ser apresentado. E não é emuladores, o Google recomenda que os usuários usam mesmo, que os webmasters usem mesmo, testem em aparelhos reais, porque um emulador, por vezes, ele distorce um pouco o que vai acontecer mesmo na realidade. Então é bom manter isso em mente. A page speed continua a ser igual, não muda nada, continua a ser considerado. Você tem o threshold, tem a marca em que você precisa atingir para não ser considerado lento. A partir daí para a frente é mais business do que SEO. Então, obviamente, ter um site rápido ele abona em que os seus usuários vão gostar mais de usar mais o seu site do que o do concorrente. Quanto mais rápido ele for, melhor experiência tiver. Não quer dizer que quanto mais rápido, melhor vai ser o seu ranking. A partir do momento em que o Google considera que ele não é mais lento, você não tem mais benefício em fazer uma coisa bem mais rápida. Tem o benefício dos usuários, não da máquina do Google. E os usuários vão decidir também, tem uma maneira indireta influência no Google. Então, de certa forma, é bom fazer o seu site rápido, independentemente de ser um sinal ou um fator de ranqueamento ou não. Pedro, sobre o PageSpeed, o que eu acho que vai ter uma importância maior agora para se olhar é a otimização da imagem, né? O tamanho, o peso dela, porque é algo que acaba sempre sendo um pouco mais complicado num 3G, essas questões assim, as pessoas acabam às vezes só renderizando ela e não deixando trabalhada mais leve. Agora talvez esse é um ponto que a gente vê diferença de notas, vamos dizer, entre o PageSpeed mobile e o PageSpeed desktop, e que pode ser um ponto interessante aí a ser trabalhado, pensar em imagens mais leves, aí, que não consuma tanto recurso de internet dos usuários. Não só imagens, na verdade qualquer recurso. Assim, a partir do momento em que o pessoal começou a adotar sites responsivos como mais ou menos o padrão para um site mobile friendly, a gente começou a ter que controlar muito bem
todos os recursos, quando eu falo recursos, é qualquer adicional que você precisa servir para que o seu site renderize corretamente na versão mobile. Então, recursos são arquivos JavaScript, arquivos CSS, arquivos de fontes, arquivos de imagem, tudo que gera uma dependência para o seu conteúdo ser gerado. A partir do momento em que foi adotada e que você escolheu ter um site responsivo, você tem que ter o cuidado de otimizar todos esses recursos, porque eles vão ser servidos independentemente do aparelho. Eles vão ser servidos tanto para um celular de entrada com um Moto E, um Moto G, como vão ser servidos para um iPhone 7, como vão ser servidos para um MacBook Pro, para um Windows Laptop, para sei lá, qualquer computador. Então, assim, é muito importante que você otimize esses recursos da melhor maneira possível, para que eles não só sejam o mais leves possível, mas também que eles não façam a máquina gastar muitos recursos na hora da renderização. Porque, por exemplo, arquivos JavaScript, a gente gosta muito dos efeitos que o JavaScript faz de fade in e fade out, e agora faz o link mudar de cor e não sei o quê. Só que tudo isso gera processamento da parte da máquina do usuário, né? Que pode ser um desktop, pode ser um celular, um smartphone, etc. Então é muito importante que tudo que for floreado desnecessário, que obviamente que não comprometa a experiência mobile do seu site, que você considere remover tudo aquilo ou otimizar, se você consegue fazer um código melhor que consome menos recursos e que faz o mesmo trabalho, otimizar esse código para que ele funcione de uma maneira melhor e que gaste menos recursos sempre. Isso é karma, isso é karma não, isso é notinha para manter colada na sua parede do time de desenvolvimento, para que qualquer mudança que é feita, colocar a otimização em cima dela. Então, quando eu falo otimização, não é necessariamente otimização de sites, tá? É otimização de recursos, que é um pouco também considerado otimização de sites, mas é tirar coisa que desnecessária, não é colocar mais coisa para otimizar. Depois eles falaram do ranking boost, né, que o Google dá para sites que são mobile friendly. Então nada muda, o Google vai continuar a dar ranking boost para sites que são mobile friendly. É mais um motivo para que você não tenha um site mobile friendly, você passa a ter. Se você tem um site completamente feito em AMP e não tem uma versão mobile friendly, mais uma vez, ele não vai receber esse ranking boost, ele tem que ter uma versão mobile friendly que o Google considera mobile friendly. Mais uma vez, estou aqui indo pelos pontos, não existe índice mobile separado. Já existem testes sendo feitos e o Google vai sempre levar em consideração critérios de qualidade acima de qualquer critério técnico. Foi uma coisa que o Paul Har deixou bem explícita na conversa que ele teve com alguns usuários no Twitter. Então é importante sim você ter uma implementação técnica correta, mas acima de tudo prevalecer sempre a qualidade do seu site, do seu conteúdo. Não vale a pena você ter tudo corretinho, feito de uma maneira corretamente, e depois ter um site que, de um ponto de vista de qualidade, é uma bosta. Bom, alguém mais quer complementar alguma coisa? Já estou chegando aqui no fim dos pontos e daqui a pouco estamos chegando também no fim do tempo, então se alguém quiser complementar mais alguma coisa, é agora o momento. Só reforçar só aquilo que vocês mencionaram da parte de abas, que eu achei um dos pontos mais também importantes que eu achei na hora de ler isso, principalmente quem trabalha com sites, tem a versão mobile separada.
o uso de abas eu acho assim muito importante, assim, as abas ali no desktop a gente sabe que sempre foi muito mascarado, o pessoal utilizou isso para muitas maneiras assim de manipulação, de vou esconder o conteúdo. Agora no mobile realmente eu vejo isso assim de extrema importância. Todo site que você abre que tem essas abas assim, eu acho a informação muito mais organizada, principalmente quando você puxa aqueles sites com bastante tópicos, assim, quando você clica e abre essa informação, eu acho que assim o site fica muito mais bem melhor a navegação para o usuário disso. Então, eu achei legal o Google até já falar disso, que isso daí vai ser uma importância, que esse conteúdo vai ter boa relevância para a pessoa trabalhar com esse conteúdo desse modo, que, assim, ajuda na experiência e ajuda a questão do usuário. Isso eu achei um ponto bom. E a questão de vocês ter falado, assim, do site responsivo, ao mesmo tempo também eu vejo muito site grande, assim, que tem a versão mobile, que sim, sites fantásticos, por exemplo, o IMDb, que é o maior site de cinema que tem, e, por exemplo, é um site muito bom, e ele é inteirinho feito no M ponto também, assim, só que com uma experiência, assim, fantástica, assim, de navegação. Eu acho o site, assim, eu vejo ele como um grande exemplo de site. Quando eu vejo ele, a versão desktop é perfeita e a versão isso. E às vezes eu vejo alguns sites nesse modo, por exemplo, a transição do que ele tem hoje de M ponto para fazer a transição para um site responsivo, ser um trabalho muito enorme num site desse porte. Então, às vezes, ficaria até melhor a experiência, mas eu não sei o jeito para você poder fazer essa migração, às vezes a dificuldade que tem, né, de poder migrar. Mas também ele é um site, assim, mesmo com o M ponto, dando esse daí, que oferece, assim, uma experiência legal, muito boa para o usuário. Então, realmente, tem os dois pontos também. Eu acho que tem sites ali que realmente fazem esse bom trabalho, assim, trabalhando separado. Mas também não deve ser fácil a parte de manutenção, como o Plat até mencionou, de manter os dois sites, assim, o trabalho maior. Claro, à medida que você separa para ter uma melhor experiência, se essa a maneira que você consegue ter uma experiência legal e fazer, você vai ter mais trabalho. Obviamente isso só se certifique que esse trabalho ele justifica a recompensa que você está tendo, né? Obviamente que no caso, o exemplo que o Cassiano está dando, se o Cassiano até decidiu olhar esse site como sendo um exemplo, provavelmente é uma boa justificativa para eles manterem separado. Não quer dizer que essa medida se aplique para todo mundo. Durante esses dias que passaram, no dia que saiu, normalmente quando sai algo assim, um update, etc., eu mando os links aqui para o pessoal aqui do time de SEO, do time dos vários times que estão envolvidos com online aqui. E a gente fez a gente depois se junta para fazer um debate sobre se alguém tem dúvidas, perguntas, etc. A gente discute, faz um tete-a-tete ali num war room, etc. E depois a gente faz um resuminho de tudo o que a gente discutiu, dúvidas e conclusões a que a gente chegou, etc. E considerações, comunicados que o Google fez, a gente manda para os nossos clientes, né? A gente briefa dos nossos clientes o que aconteceu, de uma maneira resumida, em português. Obviamente a gente manda os links para o post original. O pessoal aqui fez uma pergunta hoje também que eu acho importante também repassar. Assim, o pessoal perguntou, e o que é que vai acontecer na versão cachê? Ela vai continuar a ser a mesma? Porque assim, hoje em dia, quando vem a versão cachê, é a versão do desktop. Assim, a versão que vai ser é a versão mobile. Ou seja, vai ser a versão que o Googlebot Mobile vai ver do seu site. O Googlebot Mobile vai olhar o seu site, vai tirar uma foto, vai guardar e vai ficar disponível lá no link de cachê. Só que você, quando visitar o cachê, em vez de ver a versão que o Google Desktop viu, você vai ver a versão que o Google Mobile viu. O link vai ser provavelmente o mesmo, eles não vão mudar o link de cachê. Então, aí nesse critério, apenas muda a foto. Vai ser o que o Google viu do seu site, na versão com o User Agent Mobile. Alguém teve alguma questão assim que acha pertinente mais colocar? Senão a gente encerra por aqui. Não, acho que a única coisa com relação à versão cachê que você falou, que talvez seria um sinal de quando a gente observar que o Google realmente está dando a prioridade a isso, deixa de ser um teste, de ser um start. A gente começar a ver nas versões cachê dos sites a versão mobile, é um sinal que ele já está implementando isso em larga escala, né? Mas no mais, acho que a gente já absorveu aí os principais pontos dessa novidade. Assim, o Google eles falaram que eles não esperam que isso tenha assim um impacto muito dramático.
Não vai ser um Mobilegeddon, né, como o pessoal chamou aí no passado. Então, assim, mas, assim, provavelmente vai haver gente que vai ser pega de surpresa, etc. Como sempre acontece, e sempre vai acontecer. Não tem como todo mundo mudar e se adaptar ao mesmo tempo num único dia. Então, a melhor maneira é a gente se ir preparando e ficar preparados com todas essas mudanças e ficar atentos ao que o Google comunica. Tem lá é importante seguir, por isso que eu sempre falo, é importante seguir os blogs de comunicação para webmasters do Google, nem que seja o blog em inglês, se você só quer seguir um. E tem também uma versão em português, um blog para webmasters em português. E seguir todas essas mudanças, porque ninguém gosta de ser pego de surpresa e descobrir que eu tenho uma versão mobile que só tinha metade de todo o conteúdo que eu tenho em desktop e o Google mudou e de hoje para amanhã eu perdi metade da relevância que eu tinha. Falando em termos leigos, né, lineares, assim, que não é bem assim. Mas é só para evitar surpresa, né? Então, é isso. Não tem mais. Alguém mais alguma coisa? Senão vou fazer aqui as despedidas. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Esse foi o 7º episódio do Crawls After Hours. Falamos sobre mobile indexing, indexation, mobile first indexation. E a gente se vê daqui a 2 semanas com um outro tema que a gente vai escolher ou que você pode sugerir para a gente abordar. Isso pode ser feito lá no fórum do Ajudar Webmasters. O link está na descrição do vídeo. E todo mundo tem lá uma tirar dúvidas específicas, em algum caso específico vocês tenham, alguma coisa que não vocês ficaram com dúvida, etc. Entre lá no fórum, coloquem as vossas perguntas que o pessoal aqui ou algum funcionário do Google que passa lá assim de vez em quando pode esclarecer. E tem lá uma secção de bate-papo também que serve para qualquer outro assunto, até para sugerir temas aqui para o Hangout e a gente considerar para trazer ele para a pauta. Bom, é isso, pessoal. Boa noite a todo mundo. A gente se vê provavelmente daqui a 2 semanas, se tudo correr corretamente. E dependendo das eleições dos Estados Unidos de hoje, né? Vamos ver como é que a coisa, se todo mundo sai vivo amanhã. Abraço a todo mundo. Tchau.